O salão estava impecavelmente decorado, com luzes de cristal iluminando as mesas finamente arranjadas. O noivado de Maria e Daniel era o assunto mais comentado da cidade, reunindo a alta sociedade em um evento de luxo e sofisticação. Vestindo um terno modesto e com as mãos levemente trêmulas, ele se sentia deslocado naquele ambiente. Para ele, aquele era um mundo distante, feito de riquezas e aparências que ele nunca pôde alcançar. João era mecânico, um homem simples que havia criado Maria sozinho desde que sua esposa morreu. Com as mãos calejadas e o corpo cansado de tantos anos de trabalho, ele sempre fez o possível para garantir que Maria tivesse uma vida digna. Mas ali, cercado por pessoas que nunca enfrentaram as dificuldades que ele enfrentou, João se sentia pequeno. A sensação de inadequação crescia à medida que ele notava os olhares de desdém, os sussurros e os risos contidos que o cercavam. Helena e Ricardo, os pais de Daniel, caminhavam pelo salão com a postura de quem estava acostumado a ser o centro das atenções. Para eles, João não era digno de fazer parte daquela celebração. Embora nunca tivessem dito nada diretamente, suas atitudes deixavam claro o desprezo que sentiam. É uma pena que Maria tenha vindo de um ambiente tão humilde, disse Helena a uma amiga, com um sorriso disfarçando o veneno em suas palavras. Cada comentário parecia afundar João ainda mais em seu silêncio. Maria, por sua vez, estava radiante. Seu amor por Daniel era genuíno, e ela acreditava que, juntos, poderiam superar qualquer barreira. No entanto, enquanto sorria para os convidados, ela notava a solidão de seu pai. João estava ali por ela, mas o ambiente de luxo e as tensões sociais o sufocavam. Maria sabia que os pais de Daniel nunca aceitariam plenamente sua origem, mas ela esperava que o amor que sentia por Daniel fosse o suficiente para fazer com que tudo isso se tornasse relevante. Daniel, imerso em conversas com amigos e familiares, parecia alheio à tensão crescente. Para ele, o amor que sentia por Maria era suficiente para superar qualquer obstáculo. No entanto, ele não percebia que, ao ignorar o desconforto de João e o preconceito de sua própria família, ele contribuía para aumentar a distância entre as duas famílias. A falta de percepção de Daniel começava a minar a confiança que Maria tinha de que o futuro dele seria fácil. No auge da noite, Ricardo pegou o microfone e fez Hoje, celebramos a união de nosso filho com uma jovem de grande caráter, começou ele, com um sorriso educado. Embora ela venha de origens humildes, acreditamos que esse casamento será uma oportunidade para ela crescer e aprender muito sobre nosso estilo de vida. As palavras, disfarçadas de cortesia, eram um golpe direto em João e Maria. O silêncio que seguiu o brinde foi ensurdecedor. João, que até então se mantinha em silêncio, sentiu o impacto das palavras como um soco no estômago. Ele sabia que, para Ricardo e Helena, ele e sua filha eram apenas uma lembrança constante de tudo que eles julgavam ser inferior. Maria ficou pálida ao ouvir o comentário. Ela olhou para o pai, que mantinha o olhar fixo no chão, evitando os olhares dos outros. Era como se ele estivesse tentando se proteger da humilhação que acabará de sofrer. Sentindo que não poderia mais suportar a pressão, João se levantou discretamente e caminhou em direção à saída. Maria tentou segui-lo, mas ele fez um gesto para que ela permanecesse, com um sorriso triste nos lábios. Ele não queria arruinar a noite da filha, mas o peso da humilhação era grande demais para suportar. Enquanto ele se afastava, Maria sentiu o coração apertado. Sabia que aquela noite, que deveria ser de celebração, havia se transformado em algo doloroso para o homem que mais amava. A noite estava fria enquanto João dirigia de volta para casa. A estrada escura parecia interminável, refletindo o vazio que ele sentia por dentro. Ele havia suportado tantas dificuldades na vida, mas a humilhação pública que sofreu naquela noite o atingiu de uma maneira diferente. As palavras de Ricardo ecoavam em sua mente, cada uma delas reabrindo feridas que ele tentou ignorar. João sempre soube que nunca seria considerado digno aos olhos dos sogros de sua filha. João se lembrava das noites em claro que passou trabalhando na oficina, muitas vezes sacrificando a própria saúde para garantir que Maria tivesse tudo o que precisasse. Criar uma filha sozinho não era fácil, mas ele nunca reclamou. Ver Maria feliz e conquistando seu espaço no mundo era o que o motivava a continuar. No entanto, naquela noite, ele se perguntou se todo o seu esforço havia sido em vão. Ele sabia que, aos olhos das pessoas ricas como Helena e Ricardo, ele sempre seria apenas um mecânico. Chegando em casa, João se sentou na poltrona velha da sala, cercado pelas lembranças dos anos que passou criando Maria. A casa simples, que sempre foi um refúgio de paz.
Para ele, agora parecia opressiva. O silêncio era ensurdecedor, e João sentia-se preso em seus próprios pensamentos. Pegou uma foto antiga de Maria ainda criança, correndo pelo quintal com um sorriso no rosto. Naquele momento, ele se lembrou de tudo que fez por ela, mas o sentimento de impotência continuava a crescer. Maria chegou em casa pouco depois, ainda com o vestido elegante que usou na festa. Ao ver o pai sentado sozinho, ela sabia que ele estava profundamente magoado. "Pai, me desculpe pelo que aconteceu", disse ela, sentando-se ao lado dele. João, com o olhar distante, balançou a cabeça lentamente. "Você não tem culpa, minha filha", respondeu ele. "Eu sempre soube que seria assim. Mas eu fiz o que pude. Tudo o que fiz foi por você." Maria segurou a mão do pai, sentindo a dor dele como se fosse sua própria. Ela sabia que, por mais que amasse Daniel, havia uma barreira entre suas famílias que seria difícil de superar. Ela sempre admirou o pai pela força que ele demonstrava, mas naquela noite ela viu uma vulnerabilidade que nunca havia percebido antes. "Pai, eu te amo, e nada vai mudar isso", disse ela, com a voz embargada. João apenas sorriu, mas o peso de suas preocupações não desapareceu. Naquela noite, João não conseguiu dormir. Ficou acordado na poltrona, revivendo cada momento da festa, cada olhar de desprezo que recebeu, cada palavra condescendente que foi dita. Ele sabia que não poderia continuar aceitando aquela situação. Ele não queria que Maria se sentisse presa entre dois mundos, tentando agradar aos sogros e, ao mesmo tempo, proteger o pai. Ele precisava fazer algo para garantir que, no futuro, sua filha fosse respeitada por quem ela era, e não apenas tolerada. A ideia de falar no casamento começou a tomar forma em sua mente. Ele não era um homem acostumado a falar em público, mas sabia que precisava se posicionar, não para confrontar diretamente os sogros, mas para mostrar que sua filha era valiosa por si só, independente de suas origens. Ele também queria que Maria soubesse que ele estava ao lado dela, sempre. João passou o resto da noite planejando o que diria. Não havia mais como voltar atrás. Quando o sol finalmente começou a nascer, João tomou uma decisão. No casamento, ele faria um discurso. Ele diria tudo o que estava preso dentro de si, todo o amor que sentia por Maria e a indignação por ver como ela e ele eram tratados. Não era uma decisão fácil, mas ele sabia que, se não fizesse isso, continuaria sendo humilhado, e Maria continuaria sendo vista como alguém que precisava se ajustar ao mundo de Daniel. Os dias que antecederam o casamento foram tensos para João. A cidade inteira falava sobre o evento, que prometia ser ainda mais luxuoso que o noivado. Helena estava ocupada com os preparativos, garantindo que tudo fosse perfeito. Para ela, o casamento não era apenas uma celebração do amor entre Daniel e Maria, mas uma oportunidade de exibir a riqueza e o status da família. Cada detalhe da festa era pensado para impressionar os convidados e reforçar a imagem da família como poderosa e influente. Enquanto isso, João continuava com sua rotina na oficina. Ele tentava se concentrar no trabalho, mas sua mente sempre voltava ao casamento e ao discurso que ele havia decidido fazer. Ele sabia que seria difícil enfrentar uma sala cheia de pessoas que o desprezavam, mas estava determinado. Sua única preocupação era Maria. Ele não queria arruinar o dia dela, mas também não podia mais suportar o silêncio. João precisava falar. Ele precisava mostrar que sua filha não era inferior a ninguém. Maria, por outro lado, estava dividida. Ela estava animada para o casamento, mas sabia que as tensões entre as famílias continuavam a crescer. Ela notava o esforço de Helena para controlar cada aspecto do evento, como se o casamento fosse um espetáculo, e não uma celebração de amor. Maria amava Daniel, mas temia que o ambiente em que ele cresceu acabasse sufocando o relacionamento deles. Ela também estava preocupada com o pai. Sabia que ele estava sofrendo, mas não sabia como ajudá-lo. Daniel, como sempre, parecia alheio à tensão. Para ele, o casamento era um símbolo de amor, e ele não entendia por que as diferenças entre suas famílias eram tão importantes. Ele acreditava que, com o tempo, tudo se resolveria. Mas Maria sabia que as coisas não eram tão simples. Ela via o pai se afastando cada vez mais, isolado em um mundo que não o aceitava. E, embora Daniel fosse um bom homem, ele ainda não compreendia completamente a profundidade dos conflitos que cercavam o casamento. Na véspera do casamento, Maria visitou João em casa. Ela sabia que ele estava planejando algo, mas não sabia o que.
Quando entrou na oficina e o viu trabalhando em silêncio, ela sentiu uma onda de preocupação. "Pai, você está bem?", perguntou, tentando esconder a ansiedade em sua voz. João olhou para ela e sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. "Estou pensando no casamento", respondeu ele, sem dar muitos detalhes. Maria sentiu que havia algo mais, mas não quis pressioná-lo. Naquela noite, João continuou refletindo sobre o discurso que faria no casamento. Ele sabia que não seria fácil. Havia tantas coisas que ele queria dizer, mas temia que suas palavras fossem mal interpretadas. Ele não queria parecer agressivo, mas também não podia mais permitir que sua filha fosse desrespeitada. Ele precisava encontrar um equilíbrio entre ser firme e ser amoroso, entre proteger Maria e não transformar o casamento em um campo de batalha. Enquanto isso, Helena e Ricardo continuavam a planejar cada detalhe da festa. Eles estavam certos de que seria o evento mais grandioso da cidade. Para eles, o casamento era uma oportunidade de reafirmar seu status social e garantir que todos soubessem que seu filho havia se casado bem. Eles viam o casamento como uma transação, uma maneira de consolidar o poder e a influência da família. João, para eles, era apenas um detalhe incômodo, algo que poderia ser ignorado ou controlado. Quando o dia do casamento finalmente chegou, João estava pronto. Ele vestiu seu melhor terno, e enquanto se olhava no espelho, respirou fundo. Ele sabia que aquele dia seria um divisor de águas, tanto para ele quanto para Maria. Ele não sabia o que aconteceria depois de seu discurso, mas estava determinado a proteger sua filha e a exigir o respeito que ela merecia. O que quer que viesse depois, ele enfrentaria de cabeça erguida. O grande dia finalmente chegou. O sol brilhava forte, e o salão de festas, mais luxuoso do que qualquer um dos presentes poderia imaginar, estava decorado com flores exuberantes, lustres de cristal e mesas repletas de pratos finamente arranjados. Para Helena e Ricardo, aquele casamento era mais do que a união de seus filhos. Era uma oportunidade de reafirmar o poder e a grandiosidade de sua família. O ambiente exalava riqueza, mas para João, aquele cenário representava tudo o que ele nunca quis para si e para Maria. João chegou ao salão cedo. Ele estava vestido no mesmo terno modesto que usou no noivado, e sua expressão era calma, mas havia uma tensão visível em seus olhos. Ele sabia que aquele seria um dia difícil. A caminhada até o altar, a troca de olhares com os convidados e o confronto inevitável com Helena e Ricardo estavam à sua frente. Mas sua mente estava fixa no que ele diria durante o brinde. Era sua única chance de mostrar àqueles que o desprezavam que ele e sua filha eram muito mais do que aparentavam ser. Maria estava linda. O vestido de noiva, escolhido com muito cuidado por Helena, parecia irradiar luz, mas seu sorriso escondia uma mistura de felicidade e preocupação. Ela estava prestes a se casar com o homem que amava, mas o peso das expectativas e das tensões familiares acompanhava cada passo que dava. Ao ver o pai entrar no salão, ela correu até ele. "Pai, estou tão feliz que você está aqui", disse ela, segurando suas mãos com força. João sorriu, um sorriso que escondia a tempestade que se formava dentro dele. Daniel, por outro lado, parecia alheio à tensão. Com seu terno de grife e postura confiante, ele cumprimentava os convidados com um sorriso despreocupado. Ele amava Maria e acreditava que o casamento seria o começo de uma vida perfeita juntos. Para ele, as diferenças sociais entre suas famílias não eram importantes, e ele continuava acreditando que tudo se resolveria com o tempo. Mas Daniel ainda não percebia que sua omissão, sua incapacidade de intervir nas questões entre as famílias, estava contribuindo para o abismo que se formava. A cerimônia religiosa foi emocionante. Maria e Daniel trocaram votos sinceros, e João, que estava sentado na primeira fileira, observava tudo com um misto de orgulho e tristeza. Ele sabia que aquele era um momento importante para Maria, mas também sabia que, uma vez que os votos fossem trocados, a dinâmica entre as famílias mudaria para sempre. Ele só esperava que, com seu discurso, pudesse garantir que Maria nunca fosse tratada com menos do que o respeito que ela merecia. Após a cerimônia, todos se dirigiram ao salão de recepção, onde a grandiosidade do evento realmente se destacou. A decoração exuberante, a música sofisticada e os pratos requintados reforçavam a ideia de que aquele era um casamento digno da alta sociedade. Mas para João, aquilo tudo parecia distante, como se ele estivesse assistindo de fora. Ele sabia que não pertencia àquele mundo, e sabia que, apesar de todas as tentativas de Helena de moldar Maria para se ajustar,
sua filha também não pertencia. Foi durante o jantar que o momento que João tanto temia chegou. O mestre de cerimônias pegou o microfone e anunciou que seria a hora dos brindes. Ricardo foi o primeiro a falar, e João já sabia o que esperar. Ricardo, com seu tom educado, mas condescendente, começou a falar sobre o futuro promissor de Maria e Daniel. Estamos muito felizes em receber Maria em nossa família, disse ele, com um sorriso superficial. Ela vem de origem simples, mas tenho certeza de que, com o tempo, ela se adaptará ao nosso estilo de vida. As palavras de Ricardo cortaram João como facas. Ele sabia que, por trás de cada elogio, havia um julgamento, uma crítica velada à vida que ele havia construído para Maria. João apertou os punhos debaixo da mesa, sentindo a raiva crescer dentro de si. Ele sabia que o momento de falar havia chegado. Quando Ricardo terminou, os aplausos foram educados, mas João sentia que estava em uma sala cheia de hipocrisia. Ele se levantou e, antes que o mestre de cerimônias pudesse anunciar o próximo brinde, pegou o microfone. O salão ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para João, surpresos por vê-lo tomar a iniciativa. Desculpem-me por interromper, começou ele, sua voz firme, mas controlada. Eu sei que hoje é um dia de celebração, mas preciso dizer algo que vem me pesando há muito tempo. Maria, sentada ao lado de Daniel, olhou para o pai com olhos arregalados, sem saber o que esperar. Helena e Ricardo observavam com uma mistura de desconforto e desprezo, sem entender por que João havia decidido falar. João segurou o microfone com firmeza, e o salão inteiro ficou em silêncio, aguardando suas palavras. Eu sou um homem simples, começou ele, sua voz ecoando pelo salão luxuoso. Passei minha vida inteira trabalhando com minhas mãos para garantir que minha filha tivesse tudo o que precisava. Não tenho riquezas, não tenho grandes posses, mas tenho algo que ninguém pode me tirar: o amor pela minha filha e o orgulho de quem ela se tornou. As palavras de João tocaram o coração de muitos ali presentes, mas Helena e Ricardo mantinham suas expressões rígidas. Eles não estavam acostumados a serem desafiados, muito menos em público. João continuou: eu sei que, para muitos aqui, sou apenas um mecânico. Alguém que, na melhor das hipóteses, deve ser tolerado. Mas estou aqui para dizer que minha filha não precisa se adaptar a nada. Ela é mais do que suficiente, exatamente do jeito que é. Maria começou a chorar silenciosamente. As palavras de seu pai ressoavam profundamente em seu coração. Ela sempre soube o quanto João havia sacrificado por ela, mas ouvir aquilo em público, diante de todos, era algo que ela nunca esperava. Daniel, ao ver Maria chorar, começou a perceber que havia algo muito mais profundo acontecendo do que ele inicialmente imaginava. Ele olhou para João com um novo respeito, entendendo, pela primeira vez, o peso que aquele homem carregava. Eu não criei Maria para que ela fosse moldada ou ajustada ao gosto de ninguém, continuou João, agora olhando diretamente para Ricardo e Helena. Ela é uma mulher forte, inteligente e independente. Tudo o que ela é, ela deve ao seu próprio esforço, à sua própria vontade de ser melhor a cada dia. E se há uma coisa que eu exijo, é respeito. Não só por mim, mas por minha filha. O silêncio no salão era absoluto, e a tensão era palpável. Helena, sentada ao lado de Ricardo, tentou disfarçar o desconforto. Ela não estava acostumada a ser desafiada, muito menos por alguém que ela considerava inferior. Mas, pela primeira vez, sentiu que não tinha controle sobre a situação. Ricardo, por outro lado, mantinha-se calado, mas sua expressão deixava claro que ele não gostava do que estava ouvindo. Para ele, João era apenas um intruso, alguém que não deveria ter voz naquele ambiente. João finalizou seu discurso com uma declaração que ecoaria por muito tempo na mente de todos os presentes. O que importa, no final, não é o que temos, mas quem somos. E eu tenho orgulho de quem minha filha se tornou. Eu não preciso de mais nada. Ele devolveu o microfone e voltou para sua mesa. O silêncio que seguiu foi quebrado por um tímido aplauso, que logo foi seguido por outros. Em pouco tempo, o salão inteiro aplaudia João de pé. Maria correu até o pai, abraçando-o com força. Pai, eu te amo, disse ela, as lágrimas correndo pelo seu rosto. João a abraçou de volta, sentindo o peso da noite finalmente começar a se dissipar. Ele havia dito tudo o que precisava ser dito, e, independentemente das consequências, sabia que havia feito certo. Ele havia protegido sua filha, não apenas de palavras, mas de uma vida inteira de julgamentos e condescendência.
Enquanto os aplausos continuavam, Helena e Ricardo permaneciam sentados, atônitos. Pela primeira vez, eles sentiram o controle de sua narrativa escorregar de suas mãos. Eles perceberam que, naquele momento, haviam perdido algo que o dinheiro não poderia comprar: o respeito de sua nova família. João, o homem simples que eles tanto desprezavam, havia virado o jogo de uma forma que eles nunca esperariam. Após o emocionante discurso de João, o clima da festa mudou drasticamente. O luxo e a grandiosidade da recepção já não eram mais o foco principal. As pessoas agora discutiam o que havia acabado de acontecer. Alguns convidados se aproximaram de João para parabenizá-lo por sua coragem, enquanto outros apenas observavam, ainda processando o impacto das suas palavras. João, por sua vez, estava exausto emocionalmente, mas aliviado. Ele havia feito o que precisava ser feito. Helena e Ricardo, visivelmente abalados, tentaram disfarçar o desconforto com risos educados, mas sabiam que haviam perdido o controle da situação. Para eles, o casamento, que deveria ser uma demonstração de poder e status, agora havia se tornado algo muito diferente. Eles sentiam que, de alguma forma, haviam sido expostos. E, embora não admitissem, sabiam que João havia desafiado algo que eles consideravam inabalável: sua superioridade. Daniel, que até então parecia alheio à profundidade dos conflitos entre as famílias, finalmente compreendeu a gravidade da situação. Ele se aproximou de Maria e João, ainda emocionado pelo que acabará de ouvir. João, Maria, eu sinto muito, disse ele, com a voz trêmula. Eu nunca percebi o quanto isso estava machucando vocês. Eu devia ter feito mais, devia ter protegido vocês de tudo isso. João olhou para Daniel por um longo momento, avaliando suas palavras. Não se trata só de proteção, Daniel, disse João calmamente. Se você ama minha filha, você precisa entender que o respeito é a base de tudo. E isso significa se posicionar, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Daniel assentiu, sentindo o peso das palavras de João. Ele sabia que precisaria fazer mudanças, que não poderia mais ignorar as dinâmicas tóxicas que cercavam sua família. Enquanto a noite continuava, os sogros de Maria tentaram, de forma sutil, se reaproximar dela e de João. Helena, em particular, fez questão de elogiar Maria e de reforçar que sempre quis o melhor para ela. Mas suas palavras soavam vazias. O controle que ela acreditava ter sobre a situação havia desaparecido, e agora ela se via na posição de ter que conquistar o respeito de uma família que, até então, considerava inferior. Maria, por outro lado, sentia uma mistura de alívio e incerteza. O discurso do pai havia mudado tudo, mas ela sabia que as tensões entre as famílias não desapareceriam da noite para o dia. Ela olhou para Daniel, que agora parecia mais consciente de sua responsabilidade, e esperava que, juntos, pudessem superar os obstáculos que ainda estavam por vir. Mas, pela primeira vez, Maria sentia que, independentemente das dificuldades, ela e seu pai tinham uma posição firme. João, por sua vez, estava em paz. Ele sabia que, ao se posicionar, havia mudado o rumo daquele casamento, talvez, da vida de sua filha. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas estava preparado para enfrentar o que viesse. O mais importante era que Maria sabia que ele estava ao lado dela, sempre. As semanas que se seguiram ao casamento foram cheias de reflexões para todos os envolvidos. O discurso de João havia deixado uma marca profunda, e as repercussões eram sentidas tanto na família de Maria quanto na de Daniel. Embora a cerimônia em si tivesse terminado em aplausos e emoção, o verdadeiro impacto das palavras de João estava apenas começando a se revelar. Helena e Ricardo, que sempre tiveram controle sobre todas as situações sociais e familiares, perceberam que não poderiam mais ignorar a realidade de quem João e Maria eram. Eles sabiam que as barreiras entre as famílias não desapareceriam tão facilmente. João, por outro lado, sentia-se aliviado. Ele havia dito o que precisava ser dito, mas agora precisava lidar com as consequências. Ele sabia que sua relação com Helena e Ricardo seria, no mínimo, tensa, e que isso poderia afetar Maria. No entanto, ele também sabia que, ao exigir respeito para si e para a filha, havia lançado as bases para uma nova forma de interação com os sogros. A dignidade que ele tanto prezava não seria mais ignorada. Ele estava ciente de que sua posição havia mudado e que agora seria tratado com mais cautela. Maria, por sua vez, vivia uma mistura de sentimentos. Ela amava Daniel,
e após o discurso de seu pai, sentiu que algo havia mudado na forma como ele a enxergava. Daniel estava mais atento, mais presente. Ele parecia finalmente entender a profundidade das feridas causadas pelo preconceito de seus pais, e isso os aproximou. No entanto, Maria sabia que a luta estava longe de terminar. Ela e Daniel teriam que enfrentar juntos as pressões de Helena e Ricardo, que, embora abalados pelo discurso de João, ainda não haviam aceitado completamente o lugar de Maria naquela família. Daniel, agora mais consciente da realidade de sua nova vida, começou a se distanciar das expectativas dos pais. Ele havia crescido sob a sombra do poder e do dinheiro, mas, após o casamento, sentiu que precisava construir algo próprio, longe da influência da família. Ele começou a discutir com Maria sobre abrir um negócio por conta própria, um sonho que ele sempre teve, mas que foi sufocado pelas pressões familiares. Para Daniel, o discurso de João foi um chamado para assumir o controle de sua vida, e ele queria fazer isso ao lado de Maria. Helena, no entanto, não estava. Embora tenha ficado visivelmente abalada pelo discurso de João, ela continuava a manipular situações, tentando manter a influência sobre Daniel, consequentemente, sobre Maria. Ela organizava jantares frequentes, sempre com uma atmosfera de luxo e formalidade, esperando que, com o tempo, Maria aprendesse a se comportar de acordo com os padrões da família. Ela não entendia que o respeito que João exigiu não era algo que poderia ser conquistado com presentes ou eventos caros. Ricardo, por sua vez, estava mais quieto. Embora ainda nutrisse a arrogância de antes, o discurso de João havia abalado sua confiança. Ele sabia que o confronto público o havia exposto, e isso afetava sua postura dentro da própria família. Pela primeira vez, ele começava a questionar se a forma como ele havia conduzido sua vida e seus relacionamentos familiares estava realmente correta. No fundo, ele sabia que havia subestimado João, e isso o incomodava profundamente. Enquanto as relações familiares continuavam a se ajustar, João e Maria mantinham contato frequente. Os almoços de domingo, que antes eram eventos formais, agora eram momentos de conexão genuína. Maria, Daniel e João conversavam sobre os planos futuros, e João, com sua sabedoria simples, aconselhava o casal sobre como seguir em frente. Ele sabia que, embora Daniel tivesse boas intenções, os desafios da vida dois, especialmente com sogros tão controladores, seriam grandes. Maria, confiante de que havia conquistado o respeito que merecia, decidiu também perseguir seus próprios sonhos. Incentivada pelo exemplo do pai, ela abriu seu próprio negócio de design, algo que sempre quis, mas que, por muito tempo, achou que não seria capaz de fazer. João, com orgulho, observava a filha construir seu caminho, sabendo que, apesar das dificuldades, ela estava se tornando a mulher que ele sempre soube que ela poderia ser. Ela tinha a força que ele havia ensinado, e mais importante, a dignidade que ninguém poderia tirar. A relação entre Daniel e João também começou a evoluir. Daniel, agora mais consciente das pressões que sempre ignorou, começou a passar mais tempo com o sogro. Ele o visitava na oficina, onde os dois conversavam longamente sobre a vida, sobre o que realmente importava. Daniel, que sempre teve tudo nas mãos, começou a perceber o valor do trabalho duro e da simplicidade. João, por sua vez, começou a ver em Daniel um homem que estava disposto a aprender e mudar, algo que ele admirava profundamente. Com o passar dos meses, a vida de Maria e Daniel começou a tomar um rumo inesperado, mas promissor. Daniel, determinado a construir algo por si próprio, começou a planejar a abertura de uma pequena empresa de consultoria, onde poderia aplicar todo o conhecimento que havia adquirido trabalhando com a família, mas agora de uma forma que refletia seus próprios valores. Ele queria algo que fosse independente da influência de seus pais, algo que ele pudesse construir ao lado de Maria, sem as expectativas sufocantes de Helena e Ricardo. Maria, por outro lado, estava cada vez mais confiante em seu estúdio de design. Ela começou a atrair clientes por seu talento, e não pelo sobrenome de Daniel. A empresa começou a crescer, e com isso, sua confiança em si mesma também aumentou. Ela sabia que o caminho que havia escolhido era difícil, mas agora, com o apoio de Daniel e a sabedoria de João, ela se sentia pronta para enfrentar qualquer desafio. Mais do que nunca, ela entendia que seu valor não estava ligado às riquezas ou ao status, mas à sua capacidade de lutar pelo que acreditava. João, observando de perto o progresso de Maria e Daniel, sentia-se em paz. Ele via a filha crescer e florescer, tanto no amor quanto na carreira. Ele sabia que a batalha que havia travado no casamento, com seu discurso, foi apenas o início de uma transformação maior. Ele havia plantado a semente do respeito, e agora via os frutos dessa coragem.
A relação entre ele e Daniel também amadurecia, e João começava a ver em Daniel não apenas o homem que se casou com sua filha, mas alguém que, como ele, estava disposto a lutar pelo que acreditava. Helena e Ricardo, no entanto, continuaram distantes. Embora tentassem se reaproximar, especialmente enviando presentes ou organizando eventos sociais, o relacionamento com Maria e Daniel nunca mais foi o mesmo. Helena percebeu, tardiamente, que sua insistência em controlar a vida do casal havia criado uma barreira que agora era difícil de derrubar. Ela ainda não admitia abertamente, mas sabia que sua forma de agir havia contribuído para o afastamento do filho. Ricardo, por outro lado, continuava imerso em seus negócios, tentando evitar confrontos familiares. Com o tempo, Maria e Daniel começaram a prosperar, não apenas em suas carreiras, mas em seu relacionamento. As dificuldades que enfrentaram, especialmente com as tensões familiares, serviram para fortalecer o vínculo entre eles. Daniel, agora mais maduro, entendia a importância de apoiar Maria em suas escolhas, e Maria, por sua vez, sentia que estava ao lado de alguém que a respeitava por quem ela era, e não por aquilo que poderia se tornar. Os almoços de domingo na casa de João se tornaram um ritual de família. Agora, com Daniel mais presente e envolvido, as conversas fluíam com mais leveza, e João sentia-se à vontade em sua própria casa. Ele havia conquistado o que sempre quis, uma filha que seguia seus próprios sonhos e um genro que, apesar das dificuldades iniciais, mostrou-se digno de seu respeito. A simplicidade daquelas reuniões, longe dos luxos que Helena e Ricardo tanto prezavam, era o que realmente importava para João. No final, o que começou como um confronto entre classes e valores se transformou em uma jornada de superação, respeito e amor. João, Maria e Daniel provaram que o verdadeiro valor de uma pessoa não está nas posses ou no status, mas no caráter e na dignidade. E, embora Helena e Ricardo ainda estivessem presos a seus antigos valores, Maria e Daniel seguiram em frente, construindo uma vida baseada nos princípios que João havia ensinado. João, agora mais velho, via tudo com tranquilidade. Ele sabia que o caminho que Maria e Daniel escolheram ainda traria desafios, mas também sabia que, juntos, eles seriam capazes de superar qualquer obstáculo. O respeito e o amor que compartilhavam eram mais fortes do que qualquer preconceito ou expectativa social. E, com isso, João pôde finalmente descansar, sabendo que havia cumprido seu papel como pai e como homem. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho para receber todas as notificações em primeira mão. Nos vemos no próximo vídeo.